Fala galerinha, vamos lá para mais um vídeo hoje, tá? Como eu havia dito, eu ia trazer aí uma aula focado no nosso fluxo ativado, tá? Então hoje nós vamos, né, falar sobre, né, o que é o fluxo ativado, né, quando ele acontece aqui na nossa planilha, né? Dólar e índice, tá? A mesma coisa, o índice aqui, né? Foi ativado hoje e aí nós vamos bater um papo aqui e vamos tentar entender, né, o que acontece quando o fluxo é ativado. O que eu fiz aqui? Peguei lá, então, deixo a dica para vocês. Quando eu quiser fazer um estudo da planilha quântica, vai lá nos históricos ali do canal, pega ali as aulas, elas são gravadas, né, o plantão inteiro. Vai acontecer em momentos de eu ficar sem energia, que ela vai ficar cortando, né? Eu vou reiniciar, ou ela vai iniciar 2, 3 horas e não volta mais, é porque aconteceu algum problema. Mas vamos lá então. O que acontece quando é escrito aqui, né? Fluxo ativado, né? A gente vai ver daqui a pouco. E aí é uma sacada que eu encontrei no mercado, né? Estudando e vendo, né? Que é um fluxo de dinheiro, é uma injeção de grana. O mercado ele é movimentado por grana, mas nós aprendemos no mercado que nós temos absorção, né? Tem exaustão, né? E muitas das vezes essa injeção de fluxo, né? Estou injetando grana, ela pode ser absorvida, né, por uma grande gama de vendedores numa determinada região, tá? Então o fluxo ele é ativado, né? Mas eu já vou falar. Então só para vocês entenderem a dinâmica do fluxo ativado aqui, seja no dólar, no índice, tá? Ela vai sempre trazer para nós, opa, tá entrando grana no mercado, tá entrando injeção de grana no mercado. A ideia é que aconteça movimentações. Vocês vão ver aí que vai ter dias que o mercado vai dar continuidade, vai né, ativar o fluxo e vai dar continuidade. Tá? Aí vai andar em linha reta? Não, às vezes ele vai vir para o BQA aqui em cima, né, pegar mais liquidez aqui na região e depois estourar. Né? O mercado ele não é perfeitinho, igual, né, os livrinhos lá, fez um pubequinho, né, mesma perninha. Não, o mercado não é essa belezura, né, essa facilidade. Então, você já compreende que, tá? Agora, eu fiz uma atualização na planilha, já estava devendo isso, mas na correria eu tive que fazer aí algumas manobras, né, na macro, porque ela estava, quando ela ativava aqui o dólar, ela acabava ativando o índice. Agora a gente resolveu esse problema, está de forma independente. Quando ativar o dólar aqui, ele vai marcar o horário para nós. Justamente para quê, pessoal? Para facilitar os estudos. Nós temos que estudar. Que o mercado é soberano, então nós temos que estudar e a mesma coisa vai acontecer para o índice aqui. Ele vai, né, quando ativar, ele vai capturar o preço do momento com a data. Tá? Então isso fica legal. Vamos falar um pouco, vou falar do índice que ativou, né, primeiro que o dólar hoje. Tá? O índice ele ativou o que? Às 9h39. Então eu vou rodar um pouquinho aqui. Às 9h39, nós estamos aqui, ó, 9h37, tá? Então, o que eu quero que você preste atenção aqui, tá? 9h37. O que eu estou vendo na mão aqui? Vamos pegar o diário, tá? Podemos pegar o 2 minutos, o que está acontecendo, tá? Eu estou vendo quem? PF vendendo, tá? Se PF está vendendo, ok? Tá bonito esse movimento aqui, ó, tá? Ele tá condizente nesse exato momento, tá? Ele tá, né, 9h37, ele tá se aproximando aqui do fluxo ativado, foi exatamente aí nessa região, tá? E aquilo que eu falei para vocês, qual que é a ideia, tá? Quando o fluxo é ativado, o que vai acontecer? Vai ter uma continuidade,
ele vai dar uma sambada, tá? E vai dar continuidade, tá? Mais ou menos igual esse movimento. Vamos pensar que esse movimento aconteceu aqui, ó. Veio, pegou liquidez e tá. Beleza. Vai acontecer, né, uma possível absorção, que é o que aconteceu aqui, né? Vendedores, né, agiram aí na região. Mas por que agiram aí, pessoal? Maracutaia, tá? Se você olhar no mercado, desde a abertura, tá? O mercado global já estava precificando venda para o dólar, tá? O que aconteceu com o dólar? O dólar abriu, né, na região que ele fechou ontem e veio esboçando compra. O que acontece? Manipulação, né? Muitas das vezes o que acontece? Você vai e faz um estudo de mercado, não, mercado vendedor. Aí você fala, vou vender, mas o mercado é manipulado, tá? Então nós temos que ir fazendo junção do quebra-cabeça, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, beleza. Aqui tá bonito a mão, tá? Vamos dar sequência aqui, né? Vou dar uma antecipadinha aqui. 9h41, tá? Ó, beleza. Aqui, pausa, tá? Olha só, às 9h40, ó, 9h39, fluxo ativado, aonde? 163,640, coloquei a linha aqui, tá? Às 9h39, facilita o estudo. Foi bem nesse topo. O que aconteceu aqui, pessoal? Tá? Não vou falar do médio positivo, fiz uma aulinha ontem a respeito disso, então entra lá, procure a aula aí onde eu falo do médio positivo. Mas o que aconteceu aqui, pessoal? Médio positivo, tá? O que eu estou vendo já nos 2 minutos? Eles estão vendendo com médio positivo. O que eu estou vendo nesse topo aqui, ó? Se você, eu não falei ainda dessas legendas, mas é muito fácil, tá? O que eu estou vendo na legenda aqui, pessoal? Passivo no 2 minutos, no 5 minutos, no diário. O que é passivo, pessoal? Bem rapidinho aqui, tá? Eu não quero deixar essa aula extensa, tá? Passivo é isso aqui, ó. Eu tenho intenções no book de compra. Eu tenho, né, intenções no book, né, de venda, tá? Vamos fazer aqui. Então, enquanto está no book, é só intenções. Eu tenho o comprador desse lado e eu tenho o vendedor desse lado. E aqui estamos aí para fechar negócio, tá? O que acontece aqui no mercado? Se eu não tiver o agressor, tá? Seja para compra ou seja para venda, eu não fecho o negócio. Então, além de eu ter o comprador, o vendedor, eu preciso ter alguém que toma atitude, que agride no mercado, tá? Toda vez que eu tenho agressão, eu vou ter uma correspondência. Quando eu estou pendurado, o comprador me agride aqui, ele agride, tá? Essa agressão aqui, ela passa a ser passivo aqui, tá? Ela passa a ser passivo na nossa legenda. Ela entra como passivo. Quando eu tenho agressor, eu tenho passivo. Porém, tá? Eu vou ter, nesse caso que começa a ter passivo, é porque assim, o agressor ele não está conseguindo. Vamos pensar que eu tenho aqui, né, 500 lotes nesse nível de preço. E o cara vem e dá uma agressão com 200 lotes. Ele agrediu, tá? Porém, sobrou ainda aqui 300 lotes. Ou seja, ele não movimentou o preço, ele não conseguiu movimentar. Então, veja que quando eu começo a ter nomenclatura passivo e ela se persistir aqui, é porque eu estou tendo agressor, mas eu estou tendo aqui uma barreira de vendedores protegendo essa região. Muitas das vezes vai ser manipulação, tá? E aí, tudo isso, tá? Mas veja que, opa, esse médio positivo já começa a me trazer, tá? Cuidado com esse fluxo ativado. Porque sardinhada, quando ela entra no médio positivo, tá? Ela pode, né,
zerar a mão, ela pode... Sabe quando você faz entrada? Você, né, vamos pensar aqui, ó. Eu e você, nós estamos fazendo uma entrada aqui. Vamos pensar aqui, ó, só para vocês entenderem, né, o que pode passar também na cabeça do player. Ele não está aí para perder. Tá? Vamos pensar, fizemos uma entrada aqui. Tá? O preço vem, né, você faz mais uma comprinha aqui. O preço vem, tá? O preço vem no teu preço. Tá? Quando ele está passando aqui, você solta essa operação. Teu médio melhora, tá? Ou seja, o teu médio fica, né? E quanto mais ele vai andando, eu posso ir zerando a mão. É o que está acontecendo aqui, né? Eles estão no médio positivo. Então, eles podem abrir mão, né? Então, veja logo que esse fluxo ativado aqui, ele teria que, né, estar com médio positivo, no médio negativo, igual está aqui, e no 2 minutos eles darem continuidade, ou seja, continuar vendendo, continuar vendendo, continuar vendendo, tá? Então, veja, vamos dar sequência aqui, né? Vamos andar mais um pouquinho, e aí, tá? Claro, lembra que o mercado é manipulado, né? O mercado já estava precificado, né? Vendedor, certo? O mercado já estava precificado. Olha só, pessoal, o que está acontecendo no dólar lá? O dólar, sardinhada começou a vender, gringo começou a comprar. Tá? Ou seja, trazendo confusão para nós, né? Pô, mas aquele que fez, estudou, tem muita gente que acompanha as análises do Flaja, muitos aí, ó, mercado, né, tá mais vendedor hoje. Às vezes você fala, putz, eu não tô entendendo nada, esse cara aqui tá dando compra, né? Esses caras aqui estão trazendo compra e venda para o índice, né? Beleza, mas a macroeconomia, né, estava pregando aí até o momento, né, venda para o dólar. Beleza, vamos dar sequência aqui. Então veja a manipulação. Aí vamos andar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, beleza. O que está acontecendo aqui? Ó, vou voltar um pouquinho. Lembra que nós estávamos aqui, ó, em 500? Olha só, estava em 500, né? Eles entraram no médio positivo. Vamos ver aqui, ó. Tá? Vamos voltar no cenário. Só vai gravando isso aí, tá, pessoal? O fluxo ativou ali, tá? Mas o médio positivo tá fazendo sentido, tá? Ó, quando eles entram no médio positivo, o que eu falei para vocês, tá? Traz um sentimento de que esses caras aqui começam a soltar operações para melhorar o médio. E se eu estou vendido, eu começo a comprar, entendeu? Se eu estou vendido, se eu continuo vendendo, eu continuo trazendo liquidez para o preço subir. Mas se eu estou no médio positivo e começo a vender e começo a comprar, no caso, o preço não vai subir, o preço vai descer. E é o que aconteceu aqui no índice. Tá? É o que aconteceu aqui no índice. Olha lá, eles começaram a desovar a mão. Tá? Eu vim na zerada de mão. Eles entregaram $500 milhão aqui, ó. Tá? 500 milhões. Cada um entregou as mãozinhas deles, tá? 9h50 da manhã, tá? 9h50 da manhã. Vamos ver aqui 9h50 da manhã, ó. 9h50 da manhã, aqui, ó, tá? Então eles zeraram a mãozinha, mas não pararam por aí. De 9h50 eles vão andar ainda aqui mais 600 pontos em queda. O que provavelmente nós vamos ver aqui, tá? Virada de mão. Virada de mão desses caras aqui. Provavelmente, tá? Vamos dar mais uma andada aqui. Ó, estão no médio positivo, tá? Comprando os dois aqui no 2 minutos. Ó, o que o dólar tá, o que o índice está fazendo? O dólar tá lá, subindo, tá? O dólar tá subindo. Eu vou fazer essa análise aqui até a gente chegar na ativação do dólar. Então veja só, pessoal. Viraram a mão, né? Você pode ver que a gente consegue ver a virada de mão, né? O gringo não estava comprado, o PF estava vendido. Eles inverteram a mão. Agora, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, só para, ó. Estavam comprado, PF vendido. Lembra que toda vez que o médio aparece, eu posso ter uma possibilidade de virada de mão? Batata. Veja, isso aí é comportamento.
né? Todo dia você vendo isso aí, comportamento. O que eu estou tendo agora? Agressores na venda. Tá? Tô tendo agressores na venda. Quem está agredindo? O gringo, né? Sardinhada está trazendo liquidez na compra. Aquela vendinha vai até 10,5. Tá? O fluxo já ativou no dólar, daqui a pouco a gente volta. Vamos aqui, 10,26. Olha só, 10,26. Ó, médio negativo, que continuo comprando, tá? Porém, eles estão no médio positivo. Lembra que eu falei? Se eles ficar perpetuando no médio positivo, o mercado vai ficar no zigue-zague, pessoal, tá? Chegou nesse fundo aqui, ó, travou de novo, tá? O que vai acontecer? O preço voltou lá no fluxo, mais 1.000 pontos para cima. Provavelmente esses caras aqui, ó, saíram da mãozinha deles e entraram para venda, tá? Para chegar naquela região ali, né? Vamos dar mais uma volta aqui, ó. Ó, o que eles estão fazendo? Ó? Zerando a mão de novo. Vendo? Ó? Zerando a mão de novo. Ó? Passivo de compra. Aqui já são 10,47. Já pegou o fundo, né? E agora eles vão começar a subir. Olha lá. Só que agora, olha lá. O que está acontecendo agora? Ó? Olha só que legal. Ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Agressor na compra. Quem está agredindo? Tá? PF. Tá? Ele que está fazendo esse movimento. Tá? Então ele está empurrando agora. Agora tem que te trazer aqui. Opa, né? PF comprando e empurrando o preço para cima. Isso não está legal. Né? Vamos só fazer uma análise aqui. Ó. Então eles vão chegar aqui, ó, às 11h25. Tá? Naquele topo de novo. 11h18. Né? Vamos chegar ali no topo. 11h29. Olha só. Os caras estavam 11h25 com 230 na mão. Tá? 11h15. Ó. Agora que a gente vai lá para o topo, o que aconteceu? Nesse topo aqui de novo, ó, zerar a mão. Tá? Virar a mãozinha de novo. Tá? E provavelmente, né, nós vamos ver o que? O PF vendendo. Ó, comprou e agora ele começou a vender. Essa venda aqui, tá, vai impulsionar ele para baixo de novo. Então, quando você faz essa leitura, ó, agora aqui, ó, vamos lá, ó, meio-dia 29, 11h55, ó, meio-dia 29, ó, nós estamos aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó, agora, ó, agora vejam que estão com médio positivo, negativo, tá? E eles estão querendo formar uma mãozinha na venda. É o que nós precisamos para acontecer esse movimento aqui. É eles começarem a vender e o gringo começar a comprar. Eu tenho que ir sempre pela mão do gringo, né? Ó, vamos andando, ó. Olha lá agora, tá? Aqui já são 1h07, né? Que horas que é aqui 1h07 no gráfico aqui, ó. Aqui mais ou menos, ó. Ó, 1,7, testou o fluxo por cima, aonde injetou grana, né? O próprio gringo injetou grana nessa região, ele só desceu buscar liquidez, manipulação do mercado, tá? Aí, ó, só que eu quero ver esse médio aqui se afastar, 94 ainda é pouco, tá? Como a gente já, né, falou aí em relação, mas veja, pessoal, e aí eles vão aumentando a mão, ó, vão aumentando a mão, vão aumentando a mão, né? Aumentando a mão. Só que veja, né? Para esse índice andar muito aí, a gente tem que ver esse distanciamento aqui, conforme eu explico na aulinha aí do... E aí foi, então, a análise que a gente fez aí do índice. Né? Veja a importância quando houve ativação do fluxo, porém médio negativo e eles desfizeram a mão. Desceram aqui, né? Manipulação. O mercado estava precificando essa compra, tá? Para essa compra do índice, no caso, né? Se fosse usar a correlação, mas precificando venda para o dólar. Vamos ver o dólar aqui, ó. Às 10h08 foi a ativação. Vamos pegar aqui. 11h20. 10h46. 10h30.
10,18. Ó, 10,8. Então veja só, pessoal. O que nós temos aqui, ó? Uma mãozinha, tá? Médio positivo, ok? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O pré. O que está acontecendo, né? Pô, mas se o Jair está falando que o fluxo ativado é uma injeção de grana e é a grana que movimenta o mercado, tá? Então, quem que estava fazendo esse movimento aqui? O PF. O PF, ele está sendo agredindo quem? O gringo, o vendedor, tá? Mas por quê, pessoal? Veja, o mercado já estava precificado antes mesmo de abrir, né? Eu trago essa leitorinha aí para vocês, isso ajuda demais. Vai buscando isso, vocês vão ver, vai fazendo esses estudos, vocês vão ver, tá? Já estava precificando venda para o dólar, tá? E o gringo está na venda, mas o que ele está fazendo? Opa, deixa eu buscar liquidez para mim fazer esse movimento aqui, deixa eu buscar liquidez. O mercado precisa disso, pessoal, tá? É a dinâmica, o mercado precisa. Ele precisa, para ele vender, ele precisa pegar os compradores, tá? E aí, olha só que bizarro, né? Esses caras aqui comprando. Então, qual que é o alerta? É esse alerta que você tem que ter. Opa, mas quem que tá comprando? Quem que tá comprando? PF tá fazendo esse movimento, né? Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade aqui. Só deixa eu pegar o grafiquinho do dólar aqui. Beleza. Vamos dar continuidade. 10,8. Ele vai ativar a qualquer momento, tá? Ativou, tá? Então veja, o que aconteceu com o dólar? A mesma coisa com o índice, tá? Só que o índice, ele estava na mão. O que aconteceu com o índice? O gringo na venda, PF na compra, o gringo na compra, PF na venda. Só que quando eles chegaram no fluxo ativado, entraram no médio positivo. Entregaram a mão. O que aconteceu com o dólar aqui, tá? Primeiro, precificação é a venda para o dólar. Abrir empurrando. Quem que está empurrando essa compra aqui? PF. Com médio positivo. Então, pessoal, esse fluxo ativado aqui vai ter aí a mesma sensação do índice. A mesma sensação do índice. Tá? Manipularam ali, né? Fizeram a manipulação deles. Depois o que aconteceu? Vral. Né? Mas vamos dar sequência só para a gente entender aqui. Tá? Então entrou volume. Beleza? Entrou volume. Tá? PF com médio positivo. O que vai acontecer, pessoal? Esse cara aqui, tá? Pode entregar a mão dele, certo? E ter uma virada daí do preço, mas eles podem, tá? Continuar comprando, entrar no médio negativo, tá? E o preço subir, certo? Seria daí, né? Com essa mão aqui, para ele subir, ele teria que continuar comprando, tá? Continuar comprando, né? Para nós subir. E para nós cairmos com preço, tá? Eu vou ter que ter a inversão de mão. E o médio positivo, ele é propício para isso, tá? É propício para isso. E aí nós vamos ver aqui, ó. Tá? Ó, veja só. O que aconteceu? Lá naquele topinho, olha só, tá? Depois que o fluxo ativou no 5.481, nós estávamos ali. Esses caras aqui colocou mais ou menos 200 mil aqui, mais 250 mil aqui embaixo, 250 milhões, né? E o preço ficou aqui, trabalhando aqui, tá? Só que agora, o que você tem que olhar? Tá? Agora tá estranho. A compra desses caras já não estão mais empurrando o preço. Aqui nós estamos 10,25. Ó.
Eles não estão mais empurrando o preço, tá? Eles estão aqui agora encaixotados aqui nessa região. E o que eu estou vendo na nomenclatura do 2 minutos aqui, pessoal? Ó, agressor de venda. O gringo está agredindo agora. Ele está agredindo o comprador. O comprador estava agredindo os gringos. Ou seja, né? Lembra que eu falei para vocês? Intenção, tá? Intenção. Quando eu vou ter trava, vai ter legenda passivo. Mas o que eu estava tendo aqui? Eles estavam agredindo e eu estava com agressão de compra aqui. Então ele estava o quê? Movimentando o preço. O preço não estava travado. Agora, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o PF continuar comprando, só com médio negativo. Ou seja, tá? O gringo está agredindo eles. Agora, o agressor virou de mão. O agressor agora começou o quê? Agredir os compradores e movimentar. Começar a movimentar os níveis de preço. Tá? E aí, né, aqui, provavelmente, tá, nós vamos ver o quê? O PF aqui agora entrar no médio negativo. Tá? Eu falei de inversão de mão, mas não. Né? Eles estão na mão, mas para mim ver queda, esse cara vai ter que entrar no médio positivo. Tá? No médio negativo. Certo? Então vamos lá. É o que vai acontecer. Esses caras aí vão, né, chutar o pau da barraca. Vou mandar mais um pouquinho. Beleza? Então ainda aqui, né, entregando pouca mão. Né, entregando pouca mão. Estão no médio, ó. Agora estão entrando no médio negativo. Tá? E agora eles vão começar a aumentar isso aqui, ó. Ó, olha só aqui, ó, né? No 2 minutos e no 5 estão comprando. Ó, agressor, tá? Quem tá agredindo? Gringo, quem tá vendendo? É o gringo, tá? Tá agredindo, né? 100% aqui, ó, a pilha bateu de agressão. Estão agredindo, né? Então, ó, aumentar a mão. Vamos pegar aqui, ó. Estão com meio milhão aqui, 11,54. Pega o gráfico aqui, ó. 11,54. Que horas são aqui já, ó? 11,54, ó. Nesse topinho aqui, ó. Tá? Você viu que eles deram uma pancadinha, reduziram a mãozinha, tá? E agora eles estão aumentando de novo a mão. Agora eles vão, ó, chutar o pau da barraca aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. Eles vão encher a mãozoca, tá? Como se fosse ainda pegar mais um pouco de liquidez na região, né, que houve ativação do fluxo, tá, para dar sequência, né? E agora aqui, ó, você vê, ó, meio-dia 9, já estão com um bi, meio-dia 9, ó, aqui, ó, olha só, nesse candle aqui, ó, tá, eles já dobraram a mãozinha deles aqui, ó, e nem saíram do lugar, ó. E aí, meu, agora é o que? É ficar de olho aqui, ó. Vai cada vez mais se distanciar, né? Esse preço do lá, ó. Já está com 12 afastado e ó, sardinhada comprando, ó. Aqui estão vendendo um pouquinho, mas, né? Comprando, estão comprando, continua comprando, ó. Já estão com 1.600.000, ó. 18 afastado, ó. 20 afastado, índice lá, né, subindo para cima, ó, 24 pontos. E aí, pessoal, a gente vê, né, o preço se movimentando. Aqui já são 2h09, ó, 2h09. Que hora que ele faz fundo aqui, ó? Às 3. Vamos ver como é que o preço se comporta lá às 3 horas, né? E aí, ó, esses caras provavelmente devem ter batido aí quase 2 bi, né? Se não passaram, chegaram muito próximo. Ó, 5,5,
27 pontos afastado, ó, 5,5, 27 pontos afastado, né? O que o preço fez aqui, ó? Andou ainda 16 pontos para cima. Para ele andar para cima ali naquele movimento, o que você vai ver no fluxo, pessoal? O gringo provavelmente agora vai parar de vender e o PF comprar. Eles vão fazer aqui uma inversãozinha de mão aqui nos tempos menores. Você pode até ver aqui, ó, que o gringo está comprando no 2 minutos aqui, ó, 182 milhões. Né? E provavelmente nós vamos ver o PF também, né, fazendo esse movimento. Ó, tá comprando, mas com médio positivo. O preço está indo a favor dele, tá? Ó, o preço está indo a favor dele. Ó, bateram 2 bi, ó. Tá? Bateram 2 bi. Ó, agora olha aqui, ó. Opa, ó. As nomenclatura alta ali, pessoal, é que o preço tá indo para cima. Bom, vamos ver que hora que ele vai dar essa explosãozinha para cima, tá? Veja agora que horas são agora aqui, ó. 15h48. Que horas que era 15h48? Aqui, ó. O preço chegou a 400 milhões vendendo aqui, o preço não estava caindo mais, tá? Mas por quê? Porque tinha comprador ali na região, tá? Tinha comprador. Agora veja aqui, ó, que os dois estão vendendo, tá? Os dois estão vendendo. Aqui vai ficar um pouco difícil de fazer a leitura, tá? Por quê? Né? Se os dois estão vendendo, alguém está comprando. E aí a gente vê aqui no 2 minutos agressor de compra. Então tem alguém agredindo, né? Pegando a venda do gringo e pegando, né? Vamos dizer assim, e o PF soltando a mão dele, tá? Mas alguém está agredindo no mercado, tá? Que pode ser o próprio gringo, como pode ser o próprio PF, tá? E aí, beleza, né? Ó, agora você pode ver aqui, ó, o mercado já andou mais um pouquinho. O que aconteceu? De 2 bi, né? Eles soltaram meio milhão aí já nessa brincadeirinha. Então veja, eles foram soltando a mão. Quando eles começam a soltar a mão, é a hora que o preço vai fazendo, né, os pullbacks, que é o que aconteceu aqui, ó. Essa subidinha aqui, que foi até o final do pregão, né? Justamente porque eles começaram a soltar as suas mãozinhas. Entenderam então, pessoal, tá? Então aí, fluxo ativado é isso, tá? É uma quantidade financeiro que está entrando, grana, injeção, tentando empurrar o mercado, porém, né? Muitas das vezes você vai falar assim, nossa, o mercado vai agora arrepiar para cima, né? Mas a gente tem alguns contextos que, opa, você sempre vai trazer um alerta, que foi o médio negativo, o médio positivo do índice, né? Que poderia virar a mão, e eles viraram a mão, e o médio positivo do dólar, mas o dólar ainda teve mais um plus ali, que era que quem estava fazendo aquele movimento de compra era o PF, e o PF é mentiroso. Então, assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho esse indicador aqui no topo, tá? Esse indicador, quem que é esse indicador? É o volatilidade. É aquele que já tem um vídeo aí, eu já liberei para vocês também, né? Só que assim, nos 5 minutos, ele vai deixar ruídos, tá? Ó, ele deu uma comprinha aqui, ele deu outra comprinha aqui, né? Deixa eu só, ó, é o volatilidade. Eu vou tirar aqui o plot da média, né? Então veja, ele deu esse sinal de compra aqui, pô, pegou, né? Ele deu esse sinal de compra aqui. Né? E aqui foi a médiazinha que deu. Então, aqui foi a média. Né? Aqui foi o sinalzinho da média. Então veja, né? No meu caso aqui, eu tinha um indicador aqui, por exemplo, né? Se eu estou na frente da tela, tá? Eu não estava na frente, né, da tela nesse movimento aqui. Então pegou essa venda aqui já? Não peguei, tá?
Mas, por exemplo, se você está operando, você tem um indicador que, opa, tá te marcando uma região forte aqui, seja suporte, resistência ou qualquer indicador que você usa. No meu caso, eu estou usando aqui, pô, o indicador está dizendo aqui que aqui nesse topo é venda. Você vai fazer as leituras de candles, vai falar assim, né, tá batendo, tá batendo testa aí, né, tá batendo testa nessa regiãozinha. Tá, deixa eu pegar um gráfico aqui de novo. Cadê você? Né? Então, você fala, opa, tá? Pegando esse contexto da sardinhada, eles fazendo esse movimento, pô, não vou comprar nessa região, né? Você pode até, você fala, poxa vida, vou fechar o gráfico, né? Mas aqui é um topo anterior, olha só, né? Nem tinha, né? Que é um topo anterior, enfim, pessoal, tá? Mas o mais importante é você compreender o que é o fluxo ativado. Muita galera aí estava perguntando o que é. Então, estou trazendo aí na íntegra e fazendo, né, um acompanhamento do preço antes de chegar no fluxo e depois dele. Tá? Foi o que a gente fez aí no índice e no dólar para não ter dúvida. Mesmo assim, surgiu dúvidas, me procura lá no Telegram, tá? Deixa suas perguntas aqui no vídeo, eu vou responder todas. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.